E aí, dona Onça, como é que você tá, filha? Que gata bonita, aí pra você ver. Essa é linda de verdade, ó. Essa gata é bonitona mesmo, é uma gatona sadia. Né, Bia? Dona Onça? Filha, você tá boa, né? Hã? Tá boa, filha? Tá, né? O que você quer ir, minha gata? Hã? O quê, minha filha? Conversando com o pai dela, né, filha? O que foi, minha gatona linda? Hã? Inscreva aí no canal da Dona Onça, deixa seu like, ajuda nós a crescer o canal dessa gatona bonita. O canal da Dona Onça deu uma caída de novo. O canal da Dona Onça tá querendo recuperar, não. Né, Bia? É bonito, olha aí, olha os olhos, ó. Ó. Hã?